Olá, quinto ano. Vamos lá para as orientações de hoje? Então, hoje, dia 10 de agosto de 2020. Então, aqui um roteirinho, né, que eu passo para vocês, mas cada um faz na ordem que preferir, tá bom? Então, ouvir áudio com orientações das atividades de hoje e assistir vídeo enviado pela professora. 2. Leitura feita pela professora do livro O Pequeno Príncipe, tá? Na sexta-feira, como essas versões PDF que a gente pega na internet, às vezes elas vêm com algum errinho, nem sempre são completas. Então, eu comecei a ler o capítulo 17 e esse capítulo não foi dividido. Parecia que tudo que eu estava lendo era o capítulo 17. E depois, na hora que eu terminei, eu vi que na sequência vinha o capítulo 22. Então, na verdade, acabei fazendo a leitura de vários capítulos. Então, hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 22, tá bom? Eu peço desculpa porque, às vezes, essas versões, né, nem sempre são como livro físico, livro impresso, né? Que vem certinho, que vem revisado. Então, aconteceu isso. Mas hoje eu vou retomar a partir do capítulo 22, tá? 3. Língua portuguesa, ler e escrever. Atividade 8, né? Que é uma continuação da nossa sequência didática Roda de Jornal. Essa é a Roda de Jornal 6, páginas 158 e 159. E matemática, que é o livro EMAE, atividades 6.5 e 6.6, páginas 47 e 48, tá? Então, a atividade de língua portuguesa, como eu já disse para vocês, é a continuação da nossa sequência didática, roda de jornal, tá? É a roda de jornal 6. E que eu vou ler o enunciado, mas o exercício vai pedir para vocês? Vai pedir para que vocês leiam a notícia. Tá? A notícia foi enviada já no grupo, no nosso grupo do quinto ano, no WhatsApp. E com base na notícia lida, vocês vão preencher esse quadro aqui, certo? Então, eu vou ler o enunciado, página 158, aqui no finalzinho da página. Exercício 1. Após a leitura da notícia selecionada pelo professor, analisem individualmente, tá bom? Como a notícia está organizada, de acordo com os itens do quadro a seguir. Depois, preencham o quadro com as conclusões individuais, né? Então, aqui, ó, tem o quadrinho aqui na 159, vocês têm o quadro. E aí, vocês vão preencher o quadro depois de fazer a leitura da notícia, certo? Que eu enviei lá no nosso grupo, vocês vão preencher esse quadro aqui. Então, aqui, tema da notícia escolhida é o assunto, tá? Não pode confundir com o título. Aqui é o assunto. Então, vocês vão colocar o assunto da notícia. Qual que é o assunto? O que a notícia está tratando? Sobre o que a notícia está falando? Título, né? Toda notícia tem um título. Subtítulo. O subtítulo, ele vem logo após o título e ele é um complemento do título. Então, vai ter o título, logo abaixo já vem o subtítulo e ele serve como um complemento do título. Data da publicação, tá bom? Lá na foto que eu enviei para vocês tem a data, né? Que vocês vão colocar aqui. Autor da notícia, quem foi que escreveu a notícia? Qual é o fato noticiado? Né? Então, que fato que está sendo noticiado nessa reportagem, nessa matéria do jornal? Onde ocorreu? Lugar que ocorreu? Como aconteceu? Né? Vocês vão explicar. Por que ocorreu? Vocês vão explicar o motivo, por que ocorreu essa notícia, tá bom? Então, essa é a atividade de língua portuguesa proposta para hoje. A
As de matemática, como eu já falei para vocês, que estão aqui nesse roteirinho nosso, né, e no cronograma de agosto, que vocês também receberam o cronograma de atividades. A de matemática é do livro E+, são as atividades 6.5 e 6.6, páginas 47 e 48. Então, a atividade 6.5 está lá na página 47. Exercício 1. Certamente você sabe que os objetos à sua volta têm formatos próprios, com características e nomes especiais. Alguns têm superfícies arredondadas, chamam-se corpos redondos. Outros têm todas as superfícies planas, né? Lisas, planas. Chamam-se poliedros. Letra A. Complete o quadro com o nome de objetos de cada um desses grupos. Então, vocês vão pesquisar, podem perguntar, consultar os pais, né? Alguns vocês já devem conhecer. E vocês vão colocar aqui, nesse quadrinho aqui, objetos que são corpos redondos e objetos que são poliedros. E o que é o poliedro? O poliedro tem a superfície lisa, plana, né? Ele possui várias faces. Faces são as arestas, são assim lados. Ele possui várias faces e ele tem dimensões. Então, ele tem comprimento, ele tem largura, certo? Então, aqui vocês vão preencher. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. De corpo redondo, o giz, o giz de lousa, né? Aquele giz de escrever na lousa verde, aquela lousa antiga. O giz é um corpo redondo, olha lá. Tá vendo? Ele possui a forma arredondada, a base dele aqui. É arredondada. Então, o giz é um exemplo de corpo redondo. E o que pode ser um exemplo de poliedro? Esse apagador de lousa é um exemplo de poliedro. Tá vendo? Eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Quando a gente chegar no prisma. Mas ele é um exemplo de poliedro. Por quê? Ele tem pelo menos um par de faces opostas, ó. Pelo menos um par de faces opostas. E paralelas, ou seja, estão alinhadas, ó. Essa face está alinhada com essa face aqui. Paralelas e congruentes. Por que congruentes? Porque elas têm a mesma medida. Essa face aqui tem exatamente a mesma medida que essa face aqui. Então, o apagador, ele é um poliedro, né? O poliedro é essa figura assim, ó. Então, ele tem faces opostas, alinhadas e congruentes, que tem exatamente a mesma medida, certo? Então, ele, na verdade, basta ter um par de faces opostas que já se caracteriza como um poliedro. Só que aqui tem mais de um par, ó. Aqui também é outro par, ó, aqui e aqui. E aqui, ó, né? Essa parte de cima com a parte de baixo do apagador, certo? Então, é um exemplo de poliedro. Então, depois de preencher essa tabela, podem pesquisar, podem procurar no Google, tá bom? Objetos que são corpos redondos e poliedros. Depois de preencher, vocês vão lá para o anexo 3, no final do livro, né? Onde tem várias páginas para vocês recortarem, que servem para alguns exercícios, algumas atividades que o livro traz. Então, vocês vão lá no anexo 3 e podem destacar a página, né? Fica mais fácil. Vocês vão recortar todos os moldes que tem lá. Vocês vão recortar, dobrar, montar, né? E colar, tá? Então, podem fazer isso já hoje, na atividade de hoje. Ó, começa aqui, anexo 3, atividade 6.6, tá? A primeira figura que aparece para vocês é o cubo. Olha lá. Aparece aqui o cubo.
Depois tem prisma de base quadrada, ou bloco retangular ou paralelepípedo, tem todos esses nomes, tá? A mesma figura, ela tem 3 nomes, tá? Todos esses se referem a essa figura aqui. A próxima é prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, certo? Pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal, cone, tá? O cone. E a última figura que vem aqui para vocês recortarem é o cilindro, tá? Então, todas essas que eu mostrei fazem parte dessa atividade de hoje de matemática. Vocês vão aí nos anexos, tá? É o anexo 3, onde está a atividade 6.6. E vocês vão recortar todas, montar, tá? Para depois fazer o exercício da próxima página. Então, depois de preencher essa tabelinha aqui que eu expliquei para vocês, vocês vão destacar todas essas páginas, vão recortar, montar todas essas figuras para poder fazer a atividade da próxima página. Vejam que todas as figuras têm uma legenda, ó. Ó a legenda aqui, legenda é a explicação da imagem, né? Então, o colar, ó, onde está tracejadinho aqui, de cinza, vocês vão passar a cola, vão colar, vão encaixar, vão encaixar uma outra parte da figura e colar. Dobrar, onde está pontilhadinho, então onde tem os pontilhados vocês vão dobrar. E cortar, onde está aqui, né, a linha preta, essa linha em negrito aqui, preta, vocês vão recortar em volta, tá? A atividade 6.6 está na página 48. Exercício 1. Monte as figuras espaciais com os modos que você recortou do anexo 3, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, todas aquelas páginas lá, tá bom? Depois de montados, com a ajuda de um colega, analise e classifique-os. Então, a ajuda de um colega vai ser o próprio cérebro de vocês, ou o pai, a mãe, a avó, o avô, o primo, tá? Porque não estamos na sala de aula. Então, como todas essas atividades são propostas geralmente em grupos, em duplas, esqueçam agora nesse momento de aulas online, quando fala isso, tá bom? Então, depois de montados, vocês individualmente ou com a ajuda dos pais, da família, vocês vão analisar e classificar. Preencha o quadro abaixo, nomeando os corpos redondos, os prismas e as pirâmides. Então, cuidado aqui na hora de cortar, para não perder o nome, né? Para vocês saberem o nome de cada figura. Então, quem quiser recortar também o nome e colar na figura, ou escrever, depois de montar, escrever embaixo, escrever ao lado, escrever cubo, escrever o nome de cada uma delas, para vocês conseguirem classificar aqui e saber qual é, tá? Então, vocês vão colocar aqui quais são os corpos redondos, né? Quais são os prismas. Então, o prisma, ele é um poliedro. Lembra que eu expliquei poliedro aqui? O poliedro, ele possui, são as figuras com superfícies planas, ele possui várias faces, ou seja, vários lados. Ó, o exemplo do dado que eu trouxe aqui para vocês. Tá vendo? O dado, ele possui aqui, ó, várias faces. Tudo isso aqui é face. São as faces do dado. Vamos ver quanto
Então, aqui tem o exemplo do dado. O dado, ele é um poliedro e ele tem 6 faces. Ó, todas essas cores são faces do dado, né? O dado vai do 1 ao 6. Então, 1 é uma face, aqui é uma face. 2, outra face do dado. 3, outra face do dado. 4, é outra face do dado. 4. 5, outra face do dado. E 6, outra face do dado, certo? Então, o dado é um poliedro, né? É uma figura plana, ó, a superfície dele é lisa, ó, é plana, né? Não é irregular, ela é plana, é lisa. E tem 6 faces, 6 faces. Cada cor é uma face, né? O dado é uma figura plana, é um poliedro, né? Aliás, figura plana não, tem a superfície plana e ele tem 6 faces que eu mostrei para vocês, certo? Então, o dado é um exemplo de poliedro. E deixa eu pegar minha mochila aqui. Prisma. Então, o que é prisma? Prisma é um poliedro convexo com pelo menos um par de faces opostas, né? Opostas, contrárias, como eu mostrei para vocês o apagador, ó. O apagador, ele tem esse par aqui de faces opostas. O apagador, além de ter essas faces opostas, ele tem outras. Ele tem essa com essa e ele tem aqui, ó, a parte de cima, que é oposta à parte de baixo, né? A parte de cima oposta à parte de baixo. Então, ele tem 3 pares, na verdade, mas basta ter um par de faces opostas para que seja um prisma, né? Então, precisam ter pelo menos um par de faces opostas, paralelas. O que é paralelas? Alinhadas, né? Ó, essa face é paralela a essa face é paralela à de trás aqui, né? A essa, e essa face aqui é paralela a essa que está embaixo, a de cima é paralela à de baixo. Então, opostas e congruentes. O que é congruentes? Com a mesma medida. Ó, congruentes, que tem a mesma medida. Então, essa face tem exatamente a mesma medida dessa face aqui, certo? Essa face, parte de cima, tem exatamente a mesma medida que a face de baixo, que a parte de baixo, tá? E essa face aqui tem exatamente a mesma medida, essa da frente, que a face que está aqui atrás, tá? Então, isso é congruente. Tem a mesma medida. No dado, por exemplo, todas as faces, né, do cubo do dado são congruentes, ó. É tudo exatamente a mesma medida, ó, o mesmo tamanho, tá vendo? É um exemplo. E alinhadas, né? São paralelas, alinhadas e congruentes. E pirâmide? Pirâmide. Numa pirâmide, as faces laterais são sempre triângulos. Então, ela é bem diferente do prisma. Ó, as faces laterais de uma pirâmide são sempre triângulos, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, essa figura aqui é uma pirâmide. Ó, vejam. As faces dela são triângulos, ó. São todas triângulos. Então, esse é exemplo de uma pirâmide, certo? Então, pessoal, essas são as atividades propostas para hoje, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Destaquem todas as páginas do anexo que eu falei para vocês. Recortem, montem, tá? E aí, depois de montar, vocês vão classificar aqui. Corpos redondos, quais são as figuras que vocês montaram, que são corpos redondos, quais são prismas e quais são pirâmides, tá? Tá tudo explicadinho para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom?
Então, uma boa semana a todos vocês, bons estudos. E se surgir alguma dúvida, é só me procurar.